Paz do Senhor, meus queridos! Hoje eu venho trazer para vocês um vídeo que é mais ou menos uma conversa que eu quero ter com você, pai, com você, mãe, que tem o seu filho na vida da homossexualidade. Eu vivi durante 3 anos na homossexualidade, eu deixei aqui o meu testemunho, eu vou deixar aqui no link na descrição desse vídeo. Quando terminar, clica aqui embaixo que você vai ver. Na verdade, não é uma coisa que eu me orgulho, e todo mundo que me segue aqui sabe muito bem disso. Se eu falo disso hoje naturalmente, não é porque eu gosto, muito menos que eu me conformo com o meu passado, sabe? Não dá pra me conformar com o meu passado. É uma coisa que eu não queria ter vivido. Mas assim, mesmo eu querendo não ter vivido isso, eu vivi. E os meus erros eu já fiz, não dá pra me voltar lá atrás e mudar o que eu fiz. Então, já que Deus me chamou para ser uma missionária, né? Ele sempre falou que eu ia ser uma missionária. Eu acreditei nessa promessa e comecei a fazer a obra de Deus. O meu chamado mesmo é para fazer missão, e eu conto a minha história e eu mostro a minha história para as pessoas verem que Deus ele pode mudar vidas, que ele pode mudar da água para o vinho. Na verdade, eu venho falar para você, pai, para você, mãe, que ainda tem esperança para o seu filho, para sua filha. Eu queria tanto, meu desejo era que uma pessoa viesse falar para minha mãe o que eu falo para vocês. Que tem jeito, que uma pessoa viesse no YouTube ou que falasse com ela no WhatsApp, acalmando o coração dela, falando que tem jeito, que um dia eu ia mudar, dando uma esperança para ela, porque todo mundo quando vinha perto da minha mãe era só para falar mal de mim. Era só para dizer que eu não tinha mais jeito, que a menina que ela tanto mimou, que ela tanto cuidou, fez de tudo, deu o maior amor do mundo, ela tinha virado uma coisa que não prestava. Todo mundo fala, eu aceito e tudo mais, e as próprias pessoas que falavam, eu aceito isso, é legal, é engraçado, hoje em dia é normal. As próprias pessoas que falavam isso eram as mesmas que viravam pra minha mãe e falavam, olha aí, o que adiantou você cuidar, olha o que ela virou aí. Hoje em dia Deus me chamou para vir aqui falar para você o que eu queria que tivesse falado para minha mãe. Não porque eu tô falando para você só para acalmar o seu coração, jamais. Eu espero que acalme mesmo, mas não é só por isso. É que eu tenho certeza que a mudança pode acontecer. Porque, gente, era impossível isso ter acontecido na minha vida. Hoje em dia eu olho para mim, apesar dos meus erros, apesar das minhas falhas, eu olho para mim e eu me vejo uma pessoa tão pura, porque eu me via como uma lama, eu me via como um carvão, de verdade. Por mais que eu me arrumasse, por mais que eu me dedicasse a mim, eu sabia que eu não estava no lugar certo, eu sabia que aquela vida ali não era para mim. E quando eu comecei a ficar com as meninas e tudo mais, aquilo, no fundo, eu sabia que era errado. Mas a pessoa quando tá nessa vida, gente, é tão difícil. Por isso que eu falo, ora muito pelo seu filho. Não é uma coisa só do psicológico da pessoa, não. Não é uma coisa só do sentimento, do desejo ou dos hormônios da pessoa. Não é só isso. Isso é do espiritual. Mães e pais, não desistam dos seus filhos. Eu sei que por mais que agora parece que tá impossível, por mais que agora tá difícil, toda vez que ele chega em casa você tem uma surpresa diferente, infelizmente uma surpresa mal. Toda vez que você ora, parece que aparece mais tribulação na sua vida. Você pensa, será que meu filho vai sair dessa vida algum dia? Será que um dia eu vou poder sorrir olhando para ele e tendo orgulho, olhando para ela e tendo orgulho? Eu dei orgulho para minha mãe, mas foi depois de 3 anos. Se fosse depender de mim, gente, sério, eu nunca tinha entrado nessa vida. Isso, gente, é o inimigo. É o inimigo totalmente, porque desde criança você pode ter certeza que o seu filho foi perseguido, que sua filha foi perseguida, com o espírito do inimigo lançando setas na mente dele. Por mais que você nunca chegou a saber disso, isso é uma coisa que sempre acontece com todas as pessoas que chegam a entrar nessa vida. E comigo não foi diferente. E se dependesse só de mim, se fosse só os meus pensamentos, eu não teria entrado nessa vida. Mas é que o inimigo, ele lança pensamentos que parecem ser nossos. E a gente se confunde, ainda mais quando é criança.
A gente pega aqueles pensamentos, como a gente não tem discernimento, a gente pega aqueles pensamentos e fala, eu que penso isso. E as meninas começam a pensar, não, mulher é mais bonita do que homem. Ou senão os meninos começam a pensar, não, eu gosto de homem, eu não gosto de mulher. E, gente, isso é uma coisa que acontece na infância, que começa na infância. Por mais que não tenha tido abuso, por mais que ele não chegue a sofrer nada assim na infância, o inimigo, ele lança essas coisas no coração do teu filho. E por isso que a gente tem que orar muito pelas nossas crianças e não apoiar essa ideologia de gênero. Isso é coisa do inimigo, porque ele já age na cabeça das crianças fazendo isso. Mas com essa ideologia de gênero, eu tenho certeza que vai ficar bem pior, gente. Porque a criança vai ouvir todo mundo falando que isso é certo. Vai ser atingida por esses pensamentos do inimigo, falando que a mulher é mais bonita do que homem, ou senão que homem é mais bonito do que mulher. E aí a criança vai pensar, não é verdade, eu sou gay. Ou senão, não é verdade, eu sou bissexual. E isso é uma coisa totalmente do inimigo. Deus fez cada um para ser mulher, para ser homem. E não existe isso de ideologia de gênero. Isso começou agora, gente. Tem muita gente que sempre se confundiu com essa história de eu sou gay, eu sou lésbica, mas, gente, isso é tudo coisa do inimigo, isso não é uma coisa natural que Deus aprova, isso não é uma coisa nada a ver com Deus, isso tem tudo a ver com pecado, tem tudo a ver com o diabo, e tem tudo a ver com as setas que ele lança, por isso que na palavra de Deus fala pra gente se revestir de toda a armadura de Deus. Mas e se seu filho já é adolescente, e se seu filho já é jovem e entrou nessa vida, o que você pode fazer? Olha, gente, não tem coisa melhor para você fazer do que orar. Eu sei que às vezes é cansativo. Orar, gente, é a coisa mais complicada do mundo. Porque quando você vai fazer qualquer outra coisa, pode até ser uma coisa que você não goste. Mas é mais fácil do que orar. Porque no primeiro dia de oração, pode até ser difícil, mas é pouco. Quando vai passando assim uns 15 dias de oração, você já vai vendo a dificuldade. Cada dia vai ficando mais difícil, parece que aumenta a dificuldadezinha, cada dia a mais. E você pensa, nossa, é difícil orar. Aqui, eu falo pra vocês, é difícil, é uma luta pra gente conseguir orar. Porque o inimigo, ele vai lançando cada coisa que fazer qualquer outra coisa é mais fácil, é mais interessante, é mais divertido, é mais legal do que orar. E se alguém falar que isso é mentira, gente, essa pessoa tá muito santa, me ensina o que fazer. Mas mesmo sendo assim, a gente tem que orar, porque é complicado, gente, já teve vezes que eu tive que me jogar da cama, gente. Eu tava deitada e eu tive que me jogar da cama no chão pra me conseguir orar. De preguiça de levantar, gente. Mas aquela preguiça, assim, aquela vontade de falar bem assim, não, a cama tá tão boa, tá tão quentinha, principalmente aqui em Portugal, nos tempos de inverno, agora é verão, tá super calor. Mas na época do inverno, gente, pra orar, pra levantar de noite, pra orar, e de madrugada ainda, aí que dói mesmo. E eu tive que me jogar da cama, gente, no chão, pra mim conseguir sair da cama pra orar. Eu fui rolando e caí no chão. E, gente, eu sei que é muito difícil, mas depois, quando eu comecei a orar, aí no começo foi um pouquinho sonolento, né? Mas depois a gente sente a presença de Deus. E eu falo pra você, não cansa de orar. Eu falo pra você, se esforça. Se esforça muito. Igual Deus falou na palavra dele, né? Pra Josué, se esforça e tem de bom ânimo. Você tem que se esforçar. Em oração, não é fácil orar, gente. Eu não acho nada fácil. Cada dia vai me dando cada preguiça de orar. Só que se eu não insisto em orar, o que seria da minha vida, gente? Eu tenho minhas lutas diárias. Se não fosse a proteção de Deus, se não fosse esses momentos que eu tenho com Deus, eu sei que isso, gente, é uma intimidade que a gente tem. É uma coisa que é só nossa e Deus. É só a gente e Deus naquele momento de oração. Então, se a gente não tira esse momento de oração, o que é da gente? A gente não pode nem ser chamado de cristão. Começa a orar pelo seu filho. Insiste em oração. Não desista, gente. No começo é meio complicado. Dá preguiça, gente. Dá preguiça. No começo da oração você vai quase dormindo, não sabe nem o que falar. Passa quase uns 5 minutos para começar a esquentar a oração, né? Aí passa de 5 minutos e você começa a orar de verdade, né?
Porque no começo, pelo menos comigo é assim, no começo eu não sei nem o que falar. E aí depois, vai passando de 5 minutos, eu vou já sabendo o que falar. Eu começo a abrir a minha vida para Deus. E mostrar para Deus os nossos problemas, as nossas dificuldades do dia a dia. Se a dificuldade que você tá tendo é com seu filho, por que você não fala para Deus isso? Por que você não mostra para Deus e fala, Deus, olha aqui, o meu filho tá me dando muito trabalho nessa área, nessa questão. Eu não sei o que está acontecendo, mas me ajuda. Salva o meu filho, tira ele de lá. Eu preciso, Deus, da sua ajuda. Imagina que lindo Deus ouvindo essa oração. Eu acredito que um pai nunca abandona um filho. Você não abandonaria o seu filho. Então por que Deus te abandonaria? Por que Deus não ouviria a sua oração? Essa oração tão boa. Jesus fala bem assim que tem muita gente que pede e não recebe porque pede mal. Mas essa oração é uma oração tão boa. Por que Deus não te mandaria o que você está pedindo? Eu acredito que não tem motivo dele não te mandar. Então é claro que você vai receber isso. Só que basta você esperar no tempo de Deus. Espera, acalma o seu coração. Não existe coisa impossível para Deus. Você não pode parar de acreditar em Deus. Se você parar de acreditar em Deus, o que vai acontecer com a sua vida? Tanta coisa, tanto milagre que Deus já fez na sua vida, mesmo não sendo tão grande igual esse que você está pedindo. Eu falo pra você, Deus, ele não tem medida pros milagres dele. Não existe uma régua de falar bem assim, Deus só pode fazer um milagre até aqui. Não, gente, ele não tem limite pros milagres dele. Ele pode fazer um milagre do tamanho que ele quiser. E é isso que eu venho deixar pra vocês hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe o seu like, se inscreve aqui no canal, ative o sininho de notificações pra toda vez que eu colocar um vídeo, vocês virem aqui ver. E é isso. Que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe muito a sua vida. E até o próximo vídeo.